Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Hoje nós estamos iniciando o episódio número 15 do podcast do Rafa com o tema O Espírito Santo. E eu tenho certeza que será mais uma conversa edificante para você. Então, já manda aí para o pessoal da sua igreja, da família, já manda para os amigos, manda aí para todo mundo, porque o podcast do Rafa chega todas as semanas para abençoar a sua vida. E hoje, pessoal, eu quero apresentar para vocês ele que é pastor, é professor de teologia e tem pregado a palavra de Deus em vários lugares do nosso Brasil. Eu fiz o convite para ele, ele aceitou e está aqui conosco no dia de hoje. Com para vocês, o pastor Fábio Pedroni. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, irmão Rafael. Tudo bem, meu querido? Tá tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Como é que o senhor está? Tá tudo bem, meu pastor. É uma alegria imensa, viu, te receber aqui, estar com a sua companhia aqui no nosso podcast. E eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje será muito edificante para os nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui. Fico feliz também de podermos estar juntos depois de um bocadinho de tempo. É verdade. Cada um fazendo e realizando a obra do Senhor. Isso eu tenho certeza que Deus tem nos dado essa graça. E eu fico feliz de estar aqui essa noite com você. Maravilha, meu pastor. Já vamos começar aí para o senhor mandando o seu alô, mandando o seu abraço para os amigos, para a família, para os irmãos que nos assistem agora. Vai lá, pastor, fique à vontade. Eu quero cumprimentar todos com a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Fábio, dirijo aqui a Assembleia de Deus Ministério de Perus, aqui em Francisco Morato. Dou graça e saúdo a todos os irmãos da Igreja Batista Genari, a minha família, minha esposa, minhas filhas, minha esposa Sara, minhas filhas Natália e Vívia. Que Deus venha abençoar a cada dia mais, aos meus amigos e irmãos que fazem parte da nossa vida cotidiana. Que Deus venha abençoar cada um. E eu espero que nós venhamos a crescer junto nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pastor, por isso. O senhor tem quantos anos como pastor? Olha, quantos anos como pastor já fica um pouquinho mais difícil, mas deve estar mais ou menos uns 7 anos. 7 anos. 7 anos. O senhor teve um tempo de itinerância também, não foi? Ministrando a palavra, né? Sim, quando não estava dirigindo congregação, Deus sempre nos levou para poder estar ministrando a palavra de Deus nas festividades, nos cultos normais. Então passei um tempinho aí, bem dizer aí, na itinerância, pregando o evangelho aqui em Francisco Morato, e é onde Deus dava a oportunidade. Glória a Deus por isso. E como que foi, pastor, o seu chamado? Como que Deus te chamou no início para ser um pastor? Como que foi os seus primeiros passos aí para essa caminhada? Olha, meu querido, se falar assim como foi, é meio difícil, mas é interessante que tudo aconteceu naturalmente. Sim. Na nossa vida. Aceitamos a Cristo, chegamos ali na Vila Suíça, e ali Deus foi nos chamando através do aprendizado. Fomos um tempinho aí líder de mocidade, começamos aí a dirigir uma obra, aí volta para a igreja devido aos trabalhos, e assim Deus foi dando capacidade para nós, né? Porque quando Deus ele chama, ele primeiro vai capacitar para depois usar na sua obra. Eu falo assim que foi como Davi. Davi, antes de assumir o trono, ele teve uma caminhada para poder assumir o trono. E hoje, graças a Deus, Deus tem me colocado aí sobre o pastoreio de ovelhas. E eu louvo ao Senhor por esse chamado. E assim, explicar mesmo, é meio difícil, porque tem tanta coisa que já aconteceu na nossa vida até chegar ao pastorado. Passamos por muitas coisas. Passei por muitas coisas antes de chegar. E sempre quando eu fui levantado ao ministério, sempre quem sofreu foi minha esposa.
Olha só. Sempre quem passou O pela escudo, prova, né? sempre quem passou pela prova. Quando acontecia alguma coisa, é porque Deus ia fazer alguma coisa. Então sempre foi assim, para presbítero, para evangelista, para pastor. Fui 5 anos pastor em prova e graças a Deus já faz uns 3 a 4 anos, acho que tem quase 10 anos de pastor mesmo, 3 a 4 anos que eu estou como pastor mesmo. Que bênção, que Porque bênção. o Ministério Perus antes era pastor em prova, depois de 2 anos ou mais, ia pastor, né? Então eu fiquei 5 anos como pastor em prova e estou 4 anos como pastor. Pastor dirigente. Dirigente de igreja. Glória a Deus por isso, pastor. Que bênção. E, pastor, hoje nós iremos falar sobre o Espírito Santo, não é? Coisa boa. A teologia fala pneumatologia. Pneumatologia. É o Não é? estudo sobre o Espírito Santo. Pois é. E eu já quero começar com uma pergunta bem simples Bem e simples. difícil. Vamos lá. Quem é o Espírito Santo? Bom, para quem não conhece, a Bíblia vai nos mostrar que, primeiro, ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando se fala de Trindade, se fala de um Deus que é trino, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, sendo a terceira pessoa da Trindade. Ele tem sentimentos, ele está junto com Deus Pai e Deus Filho, e as mesmas obras que o Pai e o Filho fazem, ele também realiza. O Espírito Santo é algo sobrenatural na vida do cristão. E a gente vai aprender na Bíblia que ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E explicar sobre ele, biblicamente, é interessante porque a Bíblia vai mostrar, por mais que as pessoas às vezes confundem algumas coisas, mas a Bíblia mostra para nós, em textos, que nem no livro de Atos, quando Ananias e Safiras mentiu a Pedro por causa de uma atitude que eles tomaram, e nós vamos observar que eles mentem ao Espírito Santo. Olha só. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade própria, é como se fosse uma pessoa, ele tem vontade própria, ele tem sentimento, ele fala. Uhum. Então, essa é a pessoa não como nós, porque ele é espiritual, ele não tem um corpo material como nós, mas é a terceira pessoa da Trindade, que hoje habita na igreja, né? Glória a Deus por isso, que desceu em Atos 2, não é, pastor? Isso, Atos 2 ali foi o ápice do início da igreja. Sim. E ali foi um revestimento que veio sobre os discípulos, a qual veio a capacitação, porque o Espírito Santo é ele que capacita as nossas vidas. Por nós mesmos, nós não temos essa capacidade de poder fazer e realizar hoje o que nós fazemos. Uhum. Tanto é que na nossa chamada, o Espírito Santo faz parte da nossa chamada. Então, quando ele desce em Atos, capítulo 2, ele vai ali trazer um revestimento, porque o próprio Cristo diz, ficar em Jerusalém, que dos altos céus vos serei revestido do Espírito. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ali Jesus vai falar, né? Sim. Ficar em Jerusalém. E é interessante que o Espírito Santo, quando ele desce, ele capacita e traz as pessoas a observar o que estava acontecendo. Tanto é que havia uma festa em Jerusalém. Sim. E quando há este mover através do Espírito Santo na vida dos apóstolos que ficaram ali, quase 120 pessoas, interessante é que as pessoas, eles chamaram a atenção pelo mover, pelo que estava acontecendo no cenáculo. Então eles se reuniram ali e as pessoas começaram a aglomerar para observar, achando que eles estavam embriagados, bêbados. Verdade. Aí como que é uma pessoa bêbada? A pessoa não tem controle de si, né? Não tem controle de si. Uhum. Não é que o Espírito Santo nos dá o controle, nós temos o controle. Sim. Mas eu creio que a alegria foi tão grande pela esse revestimento que veio sobre a vida de cada um, através dessa capacitação, que é que nem se nós ganhássemos um presente. A gente pula, a gente grita, dependendo do que for, a gente esperneia. Então, eles estavam nessa alegria.
no momento em que eles recebem, porque eles estavam aguardando, 10 dias eles estavam aguardando. Verdade. E quando desce, que pega cada um, olha que coisa gostosa. E as pessoas começaram a se alegrar ali e falar em outras línguas. Nossa, é muito forte. É forte, é gostoso. E aí o povo até se admirava, porque um fala em uma língua diferente, outro fala de outra língua, e aí as pessoas não entendiam nada, porque o Espírito Santo já se manifestou dessa forma, não é, pastor? Então, ali, a necessidade que o Espírito Santo atuou foi porque eram pessoas que vinham de todo quanto é países e se reuniam em Jerusalém. Então, cada um tinha o seu dialeto, a sua língua. Como nós, aqui no Brasil, a gente fala o português, Estados Unidos o inglês, e no Japão tem o chinês, tem o japonês, então o mandarim. Então, naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre cada um. E cada um falava conforme a língua daquelas pessoas que estavam ali. Sim. De que eles não tinham conhecimento, mas o Espírito Santo capacita eles naquele momento. Glória a Deus. Para que o nome de Deus seja louvado. E eles ficaram tão extasiados com aquilo que estava acontecendo, porque eles sabiam que eram pessoas que não conheciam a língua deles. Mas eles entendiam o que estava sendo falado, porque cada um falava na sua própria língua, mas magnificando o nome de Deus, louvando o nome de Deus. E isso é interessante. Glória a Deus. É inexplicável, né? É inexplicável. Como uma pessoa que não estudou, minha filha estudou inglês, ela fala o inglês fluentemente. Eu não estudei, eu não falo. A gente aprendeu na primeira, segunda, terceira série, na escola, Sim. alguma coisinha. Então, nós lembramos alguma coisinha, mas falar, não fala. Imagine o Espírito Santo, ele te envolve. Ele te reveste, porque eles já tinham o Espírito Santo. Porque quando aceitamos a Cristo, é interessante que nós somos selados com o Espírito Santo. Porque quem convence o homem, não é o homem que convence o homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Verdade. Então ele sela. Esse revestimento é essa capacitação. E quando eles receberam essa capacitação, eles se envolveram em cada um falando a língua daquelas pessoas que estavam ali. E isso chamou a atenção, aonde Deus levanta Pedro, a primeira pregação, a ministração da Igreja de Cristo, foi Pedro que fez. Interessante é que quando ele começa a pregar, você vê a autoridade, a posição que Pedro assume em questão a isso, para poder ministrar, não dele, mas de Cristo Jesus. Ele começa no velho e vai para o novo. Ele começa de Gênesis e vai até... E isso é interessante, que ele mostra às pessoas quem é Cristo Jesus. E ele fala que aquilo que as pessoas estavam acontecendo é o mover do Espírito Santo que estava profetizado no livro de Joel. Olha só. E isso é que é gostoso. Mas precisamos aprofundarmos cada vez mais para entendermos esse mover, para não queremos questionar, porque não tem como questionar. Mas precisamos cada vez mais estudar a Bíblia, entender, porque você vai conhecer o Espírito Santo através do que a Bíblia nos ensina. Exatamente. É o nosso guia, a Bíblia. É o nosso guia. Se você pegar em Gênesis capítulo 1, você vai ver que a Bíblia vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairava, certo. Ele estava acima, pairando. É que nem se fosse um drone. Um drone você levanta a voz e você pode deixar ele pairando. Ele pairava sobre as águas. A importância, desde Gênesis, você vai ver que o Espírito Santo ele já faz parte da criação de tudo que Deus vem realizando. E cada um tem o seu agir e o seu mover. Tanto no Velho Testamento, começando no livro do Velho Testamento em Gênesis, e isso vai discorrendo em todo o Velho Testamento e de uma maneira mais abrangente no Novo Testamento, como é recebido, porque antigamente no Velho Testamento era esporádico, certo. Não como hoje, que toda a igreja, aquele que busca, recebe, mas no Velho Testamento é esporádico. Aí você vê a importância de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava na criação de todas as coisas. Olha só.
Tanto o Pai com sua palavra, e quem é a palavra? Jesus. João capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, do que foi feito não seria feito. Então, nós vamos ver que a Trindade, ela trabalha da criação. Desde o começo. Desde o começo. E ali nós enxergamos a importância do Espírito Santo se movendo desde a criação de tudo que Deus fez na face da terra. Porque ele trouxe da inexistência à existência. Aquilo que não existia. Isso, aquilo que não existia, ele trouxe à existência. E tudo ele criou conforme a sua palavra. Sim. E interessante é que somente o homem que ele faz com as suas próprias mãos. É verdade. Olha o valor que Deus deu a nós. Verdade. Isso é importante. Então, aí eu vejo a importância da criação, não só do mover do Pai, no mover da palavra, mas o mover também do Espírito Santo em toda a criação que Deus realizou no princípio. Então, para deixar claro, algumas traduções, o certo então seria pairava. Pairava sobre bailava. Porque certo. A palavra bailava, ela vem do verbo bailar. Certo. Aí eu vou entender que o Espírito Santo estava bailando. Dançando. Sim, sobre a face dos mares. E não é isso que a Bíblia diz. Fala ele pairava sobre a face da terra. E isso é interessante. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com algumas traduções bíblicas, para que a gente não venha trazer uma palavra que possa confundir as pessoas. Porque aí você vai entender que o Espírito Santo estava dançando sobre as águas. E não era isso, ele estava pairando sobre as águas. É verdade. Pairar é uma coisa, ele estava parado sobre as águas. Bailar é outra coisa. Dançando. Porque você falou para mim aqui, ó, você mandou a resposta aqui, ó. Ele estava bailava, quer dizer, ele dançava. Uhum. E não é isso que estava acontecendo. Então é pairava. Pairava. Certo. Muito bom. Top. Pastor, e o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Isso, o que é? Aí se vem no Novo Testamento. Você vai observar que quando Cristo Jesus estava sobre a face da terra, que ele expulsa um demônio da vida de uma pessoa, aqueles que procuraram vão sempre pegar Cristo em falha. Interessante é que quando eles viram este acontecimento, eles falaram, ele expulsa Beelzebul por Beelzebu. Uhum. E quando eles falam isso, Jesus ele vem entrar numa palavra interessante. Você pode pecar contra o Pai, que há perdão, contra o Filho, que há perdão, mas você pode blasfemar contra o Pai, contra o Filho, que há perdão, mas blasfemar contra o Espírito Santo, já a Bíblia diz que não há perdão. O que eles estavam fazendo? Quem realiza essa obra sobre a face da terra? Hoje, vamos tomar por conta hoje. Como você expulsa um demônio? Quem lhe capacita para isso? Não é o Espírito Santo? Sim. E quando eu falo contra esta obra, eu estou blasfemando contra ele. E o que eles estavam fazendo era o quê? Blasfemando contra a obra do Espírito Santo sobre a face da terra. Porque falando mal. Sim, falando, não acreditando que era o Espírito Santo que estava ali. Que era o Espírito Santo. Ele falava, ele expulsa Beelzebu por Beelzebu. E não é isso que aconteça. Exatamente. Porque Jesus ele vai entrar em outro assunto que interessa. Ele vai falar, se numa casa houver divisão, ela não vai subsistir. Quando se expulsa Beelzebu por Beelzebu, quer dizer que está acontecendo o quê? Está havendo uma divisão entre eles mesmo. E não é isso que acontece. Não é isso. Então, quando eles falam que está havendo uma divisão, quer dizer, esse reino não vai subsistir. Tanto é que, se nós estudarmos, muitos reinos não subsistiram por causa do quê? Divisão, contendas, facções que acontecem dentro. E isso, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não venha falar contra essa manifestação que acontece na vida do ser humano, porque ela só é realizada por causa do Espírito Santo. Porque se não houvesse o Espírito Santo, essa obra não seria
realizada ou feita. Tanto é por isso que Cristo, quando Ele nos chama, Ele sela com o Espírito Santo. É a marca que nós temos um dono, nós servimos alguém. E essa marca vai nos mostrar de quem nós somos. E é o Espírito Santo. Ele começa a mover nas nossas vidas. E aí, quando se fala desse revestimento, se fala dessa capacitação. Sim. Para que o manifesto, não só da palavra, mas do poder de Deus, venha sobre a vida daqueles que vêm ao encontro de Cristo. Porque quando você ora no nome de Jesus, para uma pessoa que está enferma, o Espírito Santo ele te dá esse poder na sua vida para que ore no nome de Jesus e através do nome de Jesus essa pessoa possa ser curada. Curada, verdade. Então você pode falar contra Deus, você pode falar contra o Filho, mas falou contra o Espírito Santo. Que se você blasfemar, falar contra, você já está cometendo um pecado que pode não ter salvação mais. Jesus ele frisa isso, né? Que Sim. não existe perdão. Né? Não tem perdão. É muito forte. Para aqueles que falam contra a obra do Espírito Santo. Eu enxergo desta maneira. Sim. Tudo que fala contra a obra do Espírito Santo é blasfêmia. Então, quando eles falaram expulsa Beelzebul por Beelzebul, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo. É muito forte. É muito então, forte. todo ser humano precisa tomar cuidado quando vê uma ação, não é, do Espírito Santo e não aceitar aquela ação, não falar que é o Espírito Santo fazendo aquilo, não é? Por isso que a gente tem que ter o discernimento de espírito. E a Bíblia nos mostra isso no livro de 1 Coríntios, quando vai falar sobre os 9 dons espirituais. Sim. Então, um deles é o discernimento. Paulo ele vai falar que nós precisamos orar para ter discernimento de espírito. Sim. E esse discernimento é para saber se é do Espírito Santo ou se não. Se não é. Não é. Para que não caiamos na tentação de poder fazer o que os fariseus, escribas, aqueles que se diziam religiosos naquele tempo, fizeram como fizeram com Jesus Cristo. Uhum. Isso eu não falo só daqueles que estão lá fora, porque aquele que não tem conhecimento, não tem como eu cobrar uma coisa de você que não tem conhecimento. Sim. Mas eu vou cobrar de você aquilo que você tem conhecimento. Exatamente. E então, isso nós podemos falar das pessoas que conhecem as Sagradas Escrituras. E que é interessante que não são pessoas que estão do lado de fora. São pessoas que já passaram pela salvação, pela transformação, mas um dia acontece algo na sua vida e ela acaba, ou dependendo do estado psicológico, do momento da vida da pessoa, ela tem que vigiar muito, né? Porque às vezes ela pode questionar. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos examinar o quê? O profeta, mas a profecia. A profecia. O Verdade. que muitos acabam fazendo é examinando o profeta. Examina-se o que é falado. Se é aceito, guarda. Sim. Se não é, esquece. Verdade. Se alguma coisa está acontecendo, pede a Deus discernimento, que Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Mostra. Deus não deixa os seus enganados. É igual em Atos 16, né, pastor? Quando aquela mulher estava possessa por um demônio de adivinhação, e ela ainda dizia, esses homens são filhos do Deus Altíssimo. Se Paulo não tivesse o discernimento, ele iria pensar que era uma ação do Espírito Santo ali, porque estava falando o nome de Deus, né? Mas aí Paulo se vira e fala para o Espírito, para o demônio, sai dela, né? Então Paulo ele tinha o discernimento, ele teve ali o discernimento que aquele era uma ação das trevas. Demoníaca. Olha que interessante, não foi no primeiro dia. Ela fez isso no primeiro, no segundo, e a Bíblia fala que no terceiro Paulo se enfureceu. Desceu. Por quê? Primeiro, o diabo ele é astuto. A Bíblia diz que ele é enganador. E você vê que ele chegou com boas palavras. Verdade. E estes aí são os quê? Filhos do Deus Altíssimo. Do Deus, servos do Deus Altíssimo. E sempre quando ela encontrava com eles,
ela falava essas mesmas coisas. Isso muitas das vezes é para lubrificar, e a gente tem que ter esse discernimento. Porque o diabo, ele é astuto, ele quer fazer que a pessoa ela venha cair mesmo. Isso aí apenas estava amassageando o ego de Paulo. É verdade. E Olha isso que aí forte. a gente tem que tomar muito cuidado. Paulo, ele deixou passar o primeiro dia, o segundo, mas chegou uma hora que Paulo, opa, peraí, Tem coisa errada. tem coisa errada aí. Aí sim, ele entende, porque Paulo era um homem espiritual, Aham. era um homem abnegado, ele deixou a sua própria vida para servir a Cristo, para pregar o Evangelho. Hoje, se nós formos olhar na vida de Paulo, Paulo foi um homem que foi muito usado pelo poder do Espírito Santo. Verdade. O lenço, o avental de Paulo, o lenço de Paulo, aonde ele enviava, curava. Não é que o lenço, é o poder que havia na vida dele, se transferia, e a pessoa tinha fé para aquilo. Ela pegava na roupa de Paulo e era curado. Aham. Mas isso não era para a honra de Paulo, mas sim para a honra do nome de Cristo Jesus. Então, o que Paulo fez ali, através do discernimento, é saber que aquilo que estava naquela menina não era o Espírito Santo, não era Deus falando, era apenas o inimigo querendo lubrificar para enganar o coração deles. Uhum. E aí ele expulsa. E aqueles que estavam ganhando dinheiro com ela se enfureceram e prenderam a Paulo e Silas. Verdade. Eles sofreram por causa disso. Aham. E aí que nós vamos entender que o evangelho, ele não é fácil. Verdade. Por isso que a capacitação do Espírito Santo vai dar entendimento para essas coisas. E para isso precisa buscar. E não é buscar um dia, 10 dias não, um dia, 50 dias não, tem que buscar todos os dias. Todos os dias, é verdade. E é interessante que isso é como a nossa comunhão. A nossa comunhão, para que nós venhamos nos conhecer, temos que participar dela todos os dias. Aham. É a mesma coisa num casamento. Quando eu caso com a minha esposa, de primeiro é tudo um mar de rosas, mas depois vai acontecendo coisas que você vai acontecendo. E com isso você vai trabalhando em cima para que o casamento prospere, para que a comunhão, para que o amor cresça. Uhum. E aí você vai entendendo quem é a pessoa. Assim é o Espírito Santo. Todos os dias você acorda, você faz parte, dobrando o joelho, orando, saindo de casa, orando, intercedendo, pedindo. E Deus vai trabalhando com isso e o Espírito Santo vai lhe ajudando e capacitando nisso. Ele faz parte da sua vida, porque ele está dentro de nós. Estar dentro de nós é muito forte. É igual quando se fala o Deus Emanuel. Quando se fala do Deus Emanuel, está falando do Deus dentro do barro. E quem é o barro? Nós. Somos nós. Isso é muito forte. Eu ouvi uma vez uma pregação do pastor Marcos Feliciano e ele explicou em questão de Emanuel. Eu fiquei abismado quando eu vi. A gente vai buscar, né? Sim. E interessante quando ele fala Deus dentro do barro, do homem, é muito forte, porque o Espírito, Deus está dentro de nós através de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então ele está dentro de nós. Ele vive conosco diariamente. E só uma coisa que faz o Espírito Santo afastar, que é o pecado. Verdade. Que acaba afastando de nós. Mas se nós vigiarmos, tomarmos cuidado, cada vez mais nós vamos ter comunhão com o Espírito Santo e entender quem é a terceira pessoa da Trindade e a importância que ela tem desde a criação. É verdade. Glória a Deus. Pastor, enquanto o senhor toma uma água aí, eu quero mandar um abraço para os nossos parceiros aqui do podcast do Rafa, né? A Ótica Messias, que fica aqui no centro de Francisco Morato. Pessoal, você que deseja buscar uma ótica que venha trazer qualidade e um bom serviço para você e para a sua família, você pode contar com a Ótica Messias. Lentes de contato, óculos de sol, óculos de grau, todos os tipos de óculos. E a Ótica Messias, ela supre, ela cobre qualquer orçamento. E outra coisa muito interessante também
é que a Ótica Messias tem o crediário próprio, tá? Então você não trabalha com cartão de crédito, não tem problema. Você vai lá, faz o seu exame de vista gratuito, tá? Gratuito. E aí o seu óculos você sai comprando no crediário, parcelando no boleto, tá bom? E também eu quero mandar um abraço para a Clínica de Estética Cíntia Landes, que fica também no centro de Francisco Morato. Tudo que você precisar para estética facial e corporal, você pode contar com a Clínica Cíntia Landes. Ei, você aí, marido, né? O pastor Fábio estava falando aqui sobre casamento. Marido, você não acha que precisava dar um presente para sua esposa? Então, leve ela na Clínica de Estética Cíntia Landes, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, tá bom? Dê um presente para a pessoa que você ama. Cíntia Landes, a clínica que vem transformando vidas em nossa região. Faça o seu agendamento no WhatsApp aqui embaixo e marque a sua consulta gratuita, tá bom? Podcast do Rafa em andamento. Nós estamos aqui com o pastor Fábio Pedroni falando sobre o Espírito Santo no episódio de número 15 do nosso podcast. Pastor Fábio, como que nós identificamos uma pessoa que realmente é cheia do Espírito Santo? Meu querido, isso não é difícil, é fácil. Irmãos, eu quero mostrar para vocês que ser cheio do Espírito Santo não é como muitas pessoas que entendem que é aquela pessoa que pula, que grita, que sai correndo no meio da igreja. Isso não é questão de ser cheio, isso é questão de receber um poder manifesto e acontecer. Ser cheio é ser transformado. Quando você observa uma pessoa que é transformada pelo Espírito Santo, as atitudes dela vão mudar. Porque uma pessoa cheia, ela precisa ser diferente. E diferente como? Pela sua maneira de agir, pela sua maneira de falar, por tudo que acontece em volta da vida dela, tem que ser transformado. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, e esse que fez tudo novo. E quando nós pedimos, interessante, quando nós pedimos um avivamento na igreja, esse avivamento ele vem chegando através do poder do Espírito Santo, mas o que ele traz essa transformação. Então eu não posso confundir com um poder manifesto na igreja por um certo momento com o decorrer do dia a dia. Você vai enxergar isso no decorrer do dia a dia. Com a atitude, a maneira de falar, de fazer, como ela age dentro de casa, como ela age no serviço, Sim. Na escola, com os pais, como o esposo age com a esposa, como a esposa age com o esposo, como eles são dentro da igreja. Então isso é ser cheio do Espírito Santo, é ser transformado. Cheio do Espírito Santo não é você falar em línguas estranhas todo momento e toda hora. Isso é um dom que o Espírito Santo deu a você. Sim. Mas não é você ficar falando, isso não é ser cheio. As pessoas confundem ser cheio do Espírito Santo é você profetizar, é você falar em línguas estranhas, é você pular. Não. O poder manifesto, essa composição que nos traz a entender, ser cheio, é você ser transformado, é você ser mudado. Porque quem faz essa obra na vida do ser humano e nos auxilia nisso é o Espírito Santo. Então isso vai transparecer não no meu exterior, porque as pessoas confundem. Eu conheço ele que é pastor porque ele anda de terno e gravata. Não é a minha roupa que tem que mostrar quem eu sou. Sim. É as ações. As ações. Isso vai nascer de dentro para fora. A transformação não é isso aqui, cabelinho cortado, terninho, gravata. Essa não é, porque todo mundo pode andar desse jeito. Sim, verdade. Tem pessoas que andam assim que não são cristãs. Verdade.
E não é isso que vai demonstrar. Lógico que isso vai refletir. Mas a transformação, ela é de dentro para fora. Dentro para fora. Aí você vai entender que essa pessoa ela é cheia do Espírito Santo. Isso é ser cheio. É verdade. Então não podemos confundir em questão de ser cheio apenas por um momento, porque ser cheio tem que demonstrar todos os dias da sua vida. Todos os dias. E existe um pregador avivalista que ele disse, né, pastor, que a maior pregação é aquela que pregamos sem as palavras. Isso é verdade. Ou seja, com as nossas ações. Não adianta você falar. Hoje você pode fazer um curso de teologia. Se nós formos detalhar mesmo, passo a passo, em questão sobre a pessoa, a terceira pessoa da Trindade do Espírito Santo, 40 minutos não dá para a gente ver nada. Verdade. Isso vai levar dias, porque você vai ter que explicar tudo. Uhum. Detalhadamente, o que a Bíblia nos mostra, para que possamos entender. Aqui nós estamos trazendo uma síntese do que é a terceira pessoa da Trindade, do que é o Espírito Santo, da sua obra, de como ele manifesta da vida do ser humano. Então, interessante eu entender que essa é ser cheio, é eu ser transformado. Todos os dias. Todos os dias. É verdade. Ô pastor, e qual que é a diferença de ser batizado com o Espírito Santo e ser batizado com fogo? Olha, uma dúvida muito interessante também. O que eu preciso entender é o texto. Certo. Vamos ver o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 11. Sim. Posso pegar minha Bíblia? Pode sim, fica à vontade. Mateus capítulo 3, versículo 11. Foi o texto que foi nos passado. João Batista estava falando. Isso. Você aí que nos ouve pode também acompanhar, tá? Mateus capítulo 3, versículo 11. Isso. Para quem quer nos acompanhar, nós precisamos entender, quando se fala de fogo, eu preciso compreender que há dois tipos de fogo que a Bíblia nos fala. Olha, interessante. O fogo do inferno e o fogo da purificação. João Batista, ele vai falar aqui no Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim e é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Forte. Olha que interessante. Nós sabemos que João Batista ele foi o precursor de anunciar a vinda de Cristo Jesus. Ele nasceu para isso. Ele foi gerado no ventre e desde o ventre ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele Isabel encontra com Maria, o nenê que estava sobre o seu ventre começou a saltar. É forte. E elas foram tomadas. E o bebê que estava no ventre dela começou a pular, estando cheio. Então ele nasceu para isso, ele veio para isso, para ser o precursor, o anunciador da vinda de Cristo Jesus. E aqui ele diz: olha, a minha obra é essa, eu vos batizo com água, mas o que vem após mim, eu não sou digno. E ele é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quando se fala do fogo, está falando do quê? Não do fogo eterno, mas do fogo da purificação. Sim. Porque a partir do momento que Jesus ele batiza, é como se você estivesse descendo as águas. Você vai nascer para uma nova criatura, não vai? Sim. Morrer pela velha e nascer pela nova. Sim. Ele vai lhe dar, batizar é lhe capacitar. Ele vai derramar como se estivesse derramando água em você. Ele vai derramar sobre você o poder do Espírito Santo para fazer parte de sua vida. Esse fogo é o fogo da purificação. Porque todo homem é pecador.
Nós somos. E o homem que diz que não é, está mentindo, está enganando a si mesmo. Então, há textos bíblicos que vai falar do fogo do inferno. Mas aqui, quando se fala desse fogo, está falando da purificação que vai ser passada sobre a vida do ser humano. Porque o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Sim. De pecado, ele se afasta. Então Jesus, além de te dar, ele desce fogo. É interessante quando ele em Atos, o que desceu naquele dia foi poder do alto. Do Espírito. E isso fez que o povo ficasse como? Isso é inexplicável. Uhum. Tem coisas na Bíblia que não tem como você explicar, você tem que acreditar. Milagre se explica? Não. Não acredita. Se vive. Se vive. Então, ser batizado é ser cheio, que vem trazer essa transformação. Fogo, nesse texto, é o quê? É a purificação que vai trazer nas nossas vidas, vai nos purificar. Sim. Isso é que é gostoso, porque se nós formos pegar e entender, Jesus ele pega o homem com todo tipo de defeito, com todo tipo de problema. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. E o gostoso é entender que aqui João Batista está querendo mostrar esse Cristo. E que não é qualquer pessoa, é um homem que desceu do céu, sendo Deus, se fez, encarnou como homem e andou no meio dos homens. João Batista anunciou a ele, mostrando que ele estava ali para realizar a obra, batizando, levando o homem ao arrependimento e batizando. Mas que aquele que viria após ele seria o quê? Poderoso. Maior do que João Batista. Então, João Batista está mostrando quem é essa pessoa. E quais as qualificações que ela tem. Quando nós olhamos para Cristo, nós vamos enxergar nele esse poder, essa qualidade, essa qualificação que ele tem, que sendo homem e como Deus, ele tem poder para realizar estas coisas na vida do ser humano. Então, João Batista te chama para o arrependimento, te faz que você venha a acreditar e ser batizado, descer as águas. Mas ele não tem capacidade de dar-lhe a você quem? O Espírito Santo. Então ele vai falar, vai vir, eu estou anunciando, e vai vir outro após mim, que vai lhe dar o quê? É poder, tem poder, é poderoso, e vai lhe batizar, não nas águas, mas vai lhe batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, pastor, quando a gente ouve algum testemunho de uma pessoa falar assim, eu tinha vontade, eu sempre fumei cigarro, um exemplo, fumei cigarro, mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu não tive mais vontade de fumar. Isso foi batismo com fogo? Isso foi a transformação que através disso, não falo fogo, mas a transformação, isso vem através da transformação. Porque quando ele aceitou, ele vem com todo tipo de vício. Sim. E isso não se larga da noite para o dia. Há pessoas que quando recebem é instantâneo. Instantâneo. Mas há pessoas que... É um processo. É um processo. Então não posso falar que assim como Deus vai trabalhar na sua vida, trabalha na minha. É verdade. Tem pessoas que vai ser um processo e leva tempo. Até a coisa acontecer. Não que Deus não tem poder. Deus tem poder. Mas, às vezes, Deus quer mostrar algo na vida daquela pessoa que na outra não precisa. Que tem que ser imediato. Então, quando o Espírito Santo ele vem e começa a fazer parte da nossa vida, ele é que transforma. O fogo é apenas um ato de purificação. Sim. Então, mas quem mostra e quem trabalha é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz. Glória a Deus por isso. O pastor, tem uma pergunta aqui bem bem complexa, mas eu vou tentar aqui resumir. Sim. Quando
o Espírito Santo se apodera da vida de uma pessoa, a pessoa ali está sentindo a presença do Espírito Santo, ela ali está falando em línguas, a pessoa ela perde o controle do seu corpo? Não. Porque aí não Não, de maneira nenhuma. Isso não pode acontecer, né? Não acontece. Quando recebemos o Espírito Santo, não é que ele vai tomar o seu corpo e te guiar. Sim. Ele guia pelo ensino da palavra. Eu tenho poder sobre o meu corpo. Tanto é, se Deus quisesse, ele nos faria como robô. Sim. A gente fazia somente o que ele quisesse. Ele deu a nós o que? O livre Arbítrio. arbítrio. Então, o Espírito Santo não vem tomar de nós esse livre arbítrio. Então, quando fala aqui em questão de perder o controle, ninguém perde o controle do seu corpo, de maneira nenhuma. Uhum. Até porque se perder o controle se torna uma possessão. Né? Aí é que está a diferença. O diabo, ele toma posse, como se fala uma possessão. O Espírito Santo não. E interessante é que a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Sim. Então, esse negócio de perder o controle, quer dizer, se eu perco o controle, acontece algo, não fui eu que fiz. Exatamente. Por exemplo, eu já vi relatos de pessoas que diziam, não é, que estavam ali cheia do Espírito Santo e dá um tapa em outra pessoa. Não, isso não pode acontecer. Né? Ninguém fica fora de si. Exatamente. O Espírito Santo não veio para fazer isso aí. Exatamente. Quando o ser cheio não é perder o controle de si. Tanto é que no cenáculo ninguém perdeu o controle de si. Quando eles entenderam que eles estavam embriagados, foi devido o poder que é manifesto, a alegria que estava no coração expressa através dos seus movimentos. Mas ninguém perdeu o controle. Não virou uma bagunça ali. De maneira nenhuma. Não teve violência nem nada. Não, é tudo agressão, por ordem e decência. Isso é verdade. Eu fui chamado uma época para... Já fiz muita campanha nos montes. E interessante é que eu fui chamado para participar de uma dessas campanhas e eu sou muito observador. Certo. Tanto na ministração, em todas as coisas que vai fazer parte da minha vida, porque eu preciso aprender. Não é porque eu tenho quase 10 anos de pastor que eu sei tudo, eu não sei tudo. Nós estamos desenvolvendo e aprendendo. E numa dessa sexta-feira eu vi algumas coisas acontecendo ali que me chamou a atenção. E às vezes pode até trazer escândalo. Mas eu comecei a observar pessoas caindo no meio do mato, chinelo voando para tudo. O Espírito Santo não faz isso. Ali ocorreu um perigo de alguém cair num galho e se machucar. E você vê quando não é manifesto, interessante é que numa sexta-feira, o que estava na liderança lá, ele falou que Deus tinha revelado a ele, através do Espírito Santo, que tinha uma pessoa ali que estava casada, estava em ato de adultério. E ficou nisso. Aí na próxima sexta-feira, ele falou a mesma coisa. Aí depois ele chega no cantinho e pergunta para mim, você é casado? Ué? Quando dá uma revelação, Deus mostra e fala quem é. Exatamente. Eu não preciso perguntar para você, você é casado? Eu estava com a aliança na mão. Hoje eu não estou, meu dedo cresceu, minha aliança ficou apertada, tive que tirar, estava prejudicando. Mas ela olha para mim e pergunta, você é casado? Eu falei, eu sou. A partir do momento que ela pergunta para mim, em particular, ela sai e fala, e a pessoa que está em ato de adultério está aqui no nosso meio. Olha só. Então já é um ambiente que eu não posso mais... Exatamente. Porque quem conhece a minha vida sou eu. E aí o senhor é pastor cristão há muito tempo, mas se é um novo convertido, acaba com ele ali. Acaba com ele no mesmo momento. Por quê? Porque se Deus revela, Deus vai até a pessoa e fala. Exatamente. Então, esse negócio de perder o controle, aí que vem dúvidas. O discernimento.
Não é você caindo para o meio do mato, assim, em cima dos outros, jogando chinelo para um lado para o outro. Isso não é manifestação do Espírito Santo. A manifestação vem para glorificar o nome do Senhor, não dessa maneira. Uhum. A alegria momentânea, tudo bem, mas não vai trazer prejuízo para o grupo. Exatamente. E aí você entende que quando se Deus te dá o discernimento, você sabe como está a tua vida, você não precisa questionar nada. Apenas se afaste. Para não se contaminar com essas coisas. E o tempo a qual você é chamado para ministrar nas igrejas, você vai mostrando o caminho. Uhum. Para que as pessoas que gostam muito de cair por esses movimentos não se prejudiquem. Porque muitas daquelas pessoas que estavam lá hoje não estão na igreja. É verdade. E aí você vai ver quem é cheio, quem não é. Porque Quem foi purificado cheio, pelo fogo. Porque quem é cheio persevera. Persevera, é constante. Uhum. Porque é transformado. E tem muitos daqueles, eu mesmo, em muitas vigílias, muitas pessoas que profetizavam, falavam isso e aquilo, profetavam, hoje já não estão mais na igreja. Tem pessoas daquele meio ali que não estão na igreja hoje mais. Então aí você vê que tem alguma coisa errada. Uhum. E aí a Bíblia vai falar, conhecereis a árvore pelo seu fruto. E o senhor falando sobre o momento ali de alegria, é importante falar, pastor, que cada pessoa tem um modo de se expressar, não é? Alguns pulam de alegria, outros choram só, apenas choram, né? Outros marcham, não é? Não é que vai virar ali uma bagunça ali, mas cada um tem o seu jeito de se expressar diferente do outro, não é, pastor? E Deus entende isso aí. Mas isso não é algo que vai prejudicar. Exatamente. Tanto a pessoa como aqueles que estão ao seu lado. Dá um tapa no irmão. Eu já vi coisa que é melhor a gente ficar até quieto, porque acaba escandalizando. Então isso não acontece. Uhum. Então Deus, a Bíblia diz que Deus é tudo por ordem e decência. Esse poder manifesto tem, mas não é assim que funciona. Esse poder manifesto existe, mas não é assim. Então eu tenho que ter discernimento de espírito. É verdade. Pastor, nós estamos chegando no final aqui do nosso tempo e eu quero finalizar com um quadro. Nós temos um quadro aqui no nosso podcast que é Sou um Milagre. E eu queria que o senhor compartilhasse conosco um milagre que Deus fez na sua vida, um testemunho de vida seu ou da sua família. E aí eu queria que agora o senhor compartilhasse conosco um milagre, algo que Deus fez na sua vida. O maior milagre que Deus fez na minha vida, eu sempre falo e sempre vou falar, foi na minha família, eu e minha esposa. Nós quase nos perdemos. Foi na época em que eu saí de casa, fiquei quase 15 dias fora. E quando eu retornei, minha esposa já estava indo para a igreja. E Deus usa o pastor Cláudio, hoje já um ancião na igreja, dizendo, seu marido vai voltar. Então, quando eu volto para casa, nós não tínhamos Cristo Jesus. Então, as coisas foram acontecendo. E quando eu volto, eu vou à igreja e aceito a Cristo. Esse foi o maior milagre. Glória a Deus. A minha chamada para a salvação. E a minha recuperação é a restauração dentro da minha casa, com minha família. Hoje eu posso falar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque quando eu vejo dentro de casa, eu vou para 32 anos de casado. Então eu vejo que Deus realizou o milagre. E o maior milagre foi salvar a mim, a minha esposa, fazer que nós venhamos a criar nossas filhas. Tanto é que hoje a Natália toca, ela louva, a Vívia, que é a mais nova, ministra. Então a gente vê os frutos do que Deus fez e esses milagres. E milagres ele faz todo dia. Para você ver, eu vou contar uma coisinha só. Um dia eu estava andando e estava fazendo a obra do Senhor. Aí eu estava voltando para casa
E sabe aquele sapatinho furado que você não tem condições de comprar? Sei. Que você vai dobrar o joelho e você quer se esconder no meio dos cantos para ninguém. Era assim, eu estava assim. É uma fase, né? Uma fase na vida. Aí eu estava chegando e a gente às vezes coloca a obra de Deus como suporte. Mas eu estava sozinho com a minha Bíblia, voltando para casa, de umas visitas, e eu falei, Senhor, estou fazendo a sua obra. Meu sapato, eu falei tão simples, meu sapato está furado e eu não tenho condições. E esqueci, fui embora, tomei um banho, troquei de roupa, coloquei o mesmo sapatinho e fui fazer. Interessante que no mesmo dia, quando eu voltei à noite para casa, e quando eu chego em casa, a minha esposa me chama. E o que ela tem na mão? Um sapato. Novo. Não é milagre? Meu Deus do céu. Quem me ouviu? Deus. Foi Deus. E foi uma coisa simples, porque eu posso trabalhar e comprar um sapato, mas eu não tinha condições naquela época de comprar um sapato. E eu fiz uma queixa para Deus. Eu falei, estou fazendo a sua... Ainda a gente coloca a obra como suporte. Mas Deus entende como está o nosso coração. Não é que eu estava colocando, mas eu estou falando, Senhor, eu estou andando para baixo e para cima. E meu sapato está furado. E isso é vergonhoso. A gente sente vergonha. Quem é que gosta de andar com o sapato furado? Ninguém. Ninguém. E principalmente quando você vai dobrar o joelho. Eu me escondia os pés para ninguém perceber que o sapato estava furado. E aí eu pus o mesmo sapatinho e fui fazer a obra. E interessante é que Deus cuida de nós. E numa coisa simples, aí você vê que Deus ouve a nossa oração e opera um milagre, mesmo que seja numa coisinha simples, um sapato. Eu não sei de onde veio e nem perguntei de onde veio aquele sapato. Mas quando eu cheguei à noite, eu acho que era umas 9 horas, 8 horas da noite. A primeira coisa, quando eu entrei dentro de casa, que interessante, a minha esposa me chama e fala, tem uma caixa de sapato novinha para você aqui. Quem ouviu? Deus. Quem fez o milagre? Deus. Então, o maior milagre nos salvou. Mas tem milagres que marcam a nossa vida. É verdade. E mesmo que seja por mais simples que tenha, e você vê que Deus ele ouve a nossa oração e faz milagre. É por isso que é importante demais nós sermos sinceros com Deus, não é, pastor? Sim. Nós falamos com Deus com sinceridade. Fala, Senhor, meu sapato está furado, né? Eu estou desempregado, não estou com dinheiro nem do ônibus. Quando a gente fala com sinceridade, Deus responde a nossa oração. E interessante que respondeu no mesmo dia, né? Instantâneo. Às vezes as pessoas que estão nos cercando e olhando e nos acompanhando, vai nos acompanhar, eles vão olhar e falar, mas eu estou esperando ainda. Espere que uma hora vai chegar. Vai chegar. A mulher do fluxo de sangue foi quantos anos? 12. 12 anos, isso. 12 anos ela esperou, mas o dia dela chegou. É verdade. E Deus fez um milagre na vida dela. O senhor me falando isso, eu me recordei que uma vez eu estava desempregado e eu fui a uma vigília e a irmã falou assim, irmãos, quem der R$50 aqui, né? Quem der, vou falar até o valor, R$50, Deus vai abrir a porta de emprego. E eu estava só com 5 na carteira. E eu falei, Senhor, falei com Deus, né? Senhor, eu só tenho 5, o senhor sabe que eu só tenho 5. Eu vou ofertar na tua casa, né? Isso foi na madrugada de sábado para domingo, né? Na segunda-feira, Deus abriu a porta de emprego para mim. Coisa boa. Por causa da sinceridade. Você deu o que? O que eu tinha. Não importa se é 50 ou 5 ou se é 1. Exatamente. Vai o que está no seu coração. Quando você oferta algo a Deus com amor, sinceridade. Mesmo que a única coisa que você tem é igual a oferta da viuvinha. Todo mundo estava colocando ali naquele lugar gasofilácio, que chamava naquela época. Sim. E aquilo que sobejava. Mas a viúva chegou com tudo que ela tinha. Aí Jesus, quem deu a melhor oferta? Lógico que foi ela. Então, porque as pessoas davam porque tinha bastante. Mas a mulher deu tudo que tinha. O que você fez? Tudo que eu tinha. Tudo que você tinha. E Deus respondeu. Com coração sincero. E ele fez o quê? O milagre. Ele abençoou. Pastor Fábio, obrigado, meu pastor. De nada, A gente tínhamos muitas outras perguntas, mas vamos deixar para um próximo episódio, tá bom? Deixar o pessoal aí ansioso para que a gente venha conversar mais em um outro episódio sobre esse tema. Mas por hoje,
Obrigado, meu pastor, pela sua presença aqui. E eu me sinto muito honrado por o senhor estar participando do nosso podcast. E eu desejo todas as bênçãos de Deus para o senhor e para a sua família. Amém, meu querido. Também quero desejar a todos quantos vão estar aí ouvindo, estão nos ouvindo, que Deus abençoe a você, sua família, que Deus continue abençoando ao nosso irmão Rafael, a sua noiva, a nossa irmã Cíntia. Que Deus abençoe. Ela está escondidinha aqui, mas ela está aqui. Ela que ajusta tudo aqui. É verdade. Coisa boa. Para o homem sempre vai ter alguém do seu lado. Isso é importante, né? Graças a Deus a minha faz 32. Que Deus abençoe minha esposa, minhas filhas, a todos os irmãos e continue lhe abençoando, meu querido. Amém, pastor. Obrigado. Tua vida, teu noivado, teu futuro casamento. Amém. Que Deus dê graça e faça que você cresça, prospere, que isso aqui sirva de um meio de poder levar o evangelho, falar com as pessoas, mostrar o que é a verdade. Numa síntese, a gente fala algumas coisinhas. Se alguém quiser aprender, vá à igreja. Sim, temos exatamente. Culto de ensino, temos culto de escola dominical. Dá para se ter mais tempo para poder estar falando, mas nós vamos ter mais oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. É verdade. Pessoal, muito obrigado, gente. Que Deus abençoe você, toda a sua casa e a sua família. E compartilhe, né, esse áudio, esse vídeo com o maior número de pessoas possível, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima. Tchau, pessoal. Deus abençoe.